A manhã mal tinha clareado quando o navio atracou em Harwich. Os passageiros desembarcaram aos poucos, dispersos como grãos de areia levados pelo vento. Entre eles, um homem passava despercebido, terno claro, chapéu de palha com fita azul, um cigarro equilibrado entre os dedos. Não havia nada nele que chamasse atenção, exceto a maneira com que observava o mundo ao redor. A verdade, porém, era que aquele homem discreto era ninguém menos que Aristide Valentin, chefe da polícia de Paris. Seu objetivo, capturar o criminoso mais famoso da Europa, o escorregadio Flambeau. Durante anos, Flambeau havia desafiado a justiça com golpes engenhosos. De roubar uma rua inteira de endereços trocados a criar empresas falsas de leite, seu talento estava nos detalhes absurdos. Era um gigante físico, um mestre do disfarce e da fuga. Valentin acreditava que ele usaria o disfarce perfeito. Um clérigo, em meio ao Congresso Eucarístico em Londres. Mas ainda não sabia qual rosto procurar. Apenas que Flambeau era alto demais para passar completamente despercebido. No trem rumo à cidade, Valentin observou atentamente os passageiros. Nada indicava perigo. Um funcionário ferroviário, 3 horticultores, uma viúva e um padre. Baixo, gordinho, atrapalhado com seus pacotes de papel pardo. Derrubava o guarda-chuva, falava demais, sorria com simplicidade. Valentin mal lhe deu atenção. Não era possível que aquele homenzinho fosse Flambeau. O padre desembarcou em Tottenham, esqueceu o guarda-chuva, voltou para buscá-lo. Valentin chegou a sorrir diante da figura patética, mas por precaução avisou: se estiver mesmo carregando algo de prata com pedras azuis, tenha cuidado. O padre agradeceu com um aceno. A cruz que carregava, no entanto, era mais valiosa do que qualquer um imaginava. Horas depois, já em Londres, Valentin percorreu as ruas sem destino certo. Não tinha uma pista concreta. Apenas o instinto e a estratégia de sempre procurar o inesperado. Enquanto caminhava por uma praça silenciosa, um restaurante chamou sua atenção. Pequeno, com persianas listradas e vasos de flores na janela. Subiu os degraus, pediu um café, depois um ovo. Ao provar o café, percebeu algo estranho: sal no lugar do açúcar. O recipiente estava trocado. Pediu explicações ao garçom, que titubeou. O gerente confirmou. Mais cedo, 2 clérigos haviam tomado sopa ali. Um deles, antes de sair, jogou parte da sopa na parede. Nenhuma explicação, nenhum motivo. Valentin levantou os olhos para a mancha escura na parede e sentiu a primeira fagulha de direção. Saiu do restaurante, atravessou a rua e viu outra pista. Uma quitanda com cartazes trocados. Laranjas identificadas como castanhas. Castanhas chamadas de laranjas. Mais uma vez, 2 padres tinham passado por lá e causado confusão. Um deles derrubou maçãs no chão antes de ir embora. Na próxima esquina, um policial confirmou ter visto 2 clérigos. Um deles parecia embriagado. Pegaram um ônibus rumo a Hampstead. Valentin, sem hesitar, chamou reforços e embarcou. Seguiram a rota. Nada fazia muito sentido. Mas os erros estranhos, as pequenas confusões, todas pareciam seguir um padrão. Horas se passaram até que avistaram outro restaurante. A vidraça estava rachada. Mais cedo, disse o garçom, 2 padres haviam almoçado ali. Um deles pagou muito mais do que o necessário. Quando alertado sobre o erro, respondeu tranquilamente: vai cobrir a janela que eu vou quebrar. E quebrou. Cada pista parecia mais absurda que a anterior. Mas todas levavam aos mesmos 2 homens, um alto, outro baixo. E todas as pistas tinham algo em comum.
distrações criadas como se alguém quisesse chamar atenção propositalmente. Agora, a noite se aproximava. Valentin e os policiais seguiam os rastros até os arredores de Hampstead Heath. Entre as árvores, duas figuras caminhavam, dois padres, um deles enorme, o outro baixo, arredondado, carregando um guarda-chuva velho. Valentin reconheceu. Era o mesmo do trem, aquele que havia julgado insignificante. E naquele instante, algo mudou. Valentin não sabia ainda o que havia por trás daquele rosto simples, mas tudo indicava que aquele padre escondia muito mais do que aparentava. E se houvesse um plano? E se as pistas absurdas fossem intencionais? A caçada estava prestes a virar do avesso, e o verdadeiro detetive não era quem todos pensavam. Valentin seguia com os olhos atentos. As duas figuras adiante, um padre alto e outro baixo, se afastavam lentamente pela charneca. Não conversavam como fugitivos, nem caminhavam como criminosos. A aparência era pacífica, quase monástica. No entanto, todos os rastros conduzidos até ali apontavam na mesma direção. Aqueles dois clérigos. O detetive conhecia Flambeau. Sabia que ele era um mestre do disfarce, mas que não podia esconder a altura incomum. Era quase impossível que não fosse ele, o padre alto. Ainda assim, faltava compreender o porquê. Por que um homem como Flambeau, conhecido por fraudes rápidas e golpes perfeitos, estaria andando em círculo por Londres, trocando placas e quebrando janelas? A única explicação plausível era que havia mais alguém envolvido, alguém que estivesse dificultando sua ação. E Valentin suspeitava que esse alguém era o padre baixinho. Aquele mesmo homem que parecia inofensivo no trem, mas que, de algum modo, havia arrastado o criminoso mais esperto da Europa para uma sequência de absurdos. Padre Brown, esse era seu nome. Valentin agora o reconhecia. Havia informações sobre ele. Um sacerdote de Essex, simples, devoto, enviado a Londres para apresentar uma relíquia de valor, uma cruz de prata com safiras. Se Flambeau queria roubar alguma coisa, era isso. O padre levava exatamente o tipo de objeto que atrairia o criminoso. A pergunta agora era: por que ele ainda não havia sido roubado? O mais provável era que o próprio Flambeau estivesse tentando ganhar sua confiança, simulando ser outro padre. Talvez tivesse planejado algo mais direto, mas fora surpreendido pela astúcia involuntária do companheiro. O que parecia inocência, talvez fosse vigilância. Padre Brown podia ser mais esperto do que parecia. Disfarce sempre foi a arma de Flambeau. Na maioria dos casos, ele sequer precisava forçar portas ou render vítimas. Bastava vestir o traje certo, falar com convicção e parecer quem não era. Foi assim que enganou diplomatas, banqueiros, até nobres. Mas ali, naquela charneca, enfrentava algo inusitado, um homem que não parecia desconfiar de ninguém, mas que sabia ler os sinais invisíveis. Enquanto caminhavam, a conversa entre os dois se mantinha calma. Flambeau falava com ares filosóficos, fazia reflexões sobre o universo, a razão e o mistério da fé. Típico de alguém tentando manter as aparências. Brown respondia com simplicidade, sem elevar o tom. Mas havia firmeza em suas palavras, e cada frase sua voltava para um único ponto: o valor da razão, a clareza da justiça, a presença do certo mesmo nos lugares mais remotos. Valentin ouvia à distância. Não havia máscaras visíveis, nem trocas de identidade explícitas. Mas a inversão estava acontecendo diante de seus olhos. O criminoso fingia ser sacerdote. O sacerdote agia como investigador.
e ambos sabiam mais do que diziam. Flambeau, por fim, perdeu a paciência. Pediu a cruz, tentou manter a voz baixa como se fizesse um pedido comum, mas não havia mais espaço para a encenação. Diante da recusa, ameaçou tomar à força. Assumiu sua verdadeira identidade. Confirmou. Era mesmo Flambeau. Mas o que ele ouviu em resposta o desmontou. Padre Brown não reagiu com medo. Disse que a cruz verdadeira já não estava ali e que Flambeau jamais conseguiria tomá-la à força, porque ele não estava sozinho. Valentim e os policiais surgiriam em breve, e o mais surpreendente foi o próprio padre quem os conduziu até ali. A revelação expôs o verdadeiro jogo. Desde o início, Brown desconfiava de seu acompanhante. Percebeu detalhes que poucos notariam: o bracelete escondido sob a manga, o jeito que mexia nos pacotes, a maneira como agia quando algo dava errado. Então, decidiu inverter o jogo de identidades. Disfarçado de tolo, Brown confundiu o mestre dos disfarces. Fingiu perder coisas, criou pequenas confusões públicas, tudo para deixar rastros que chamassem a atenção da polícia. Trocou sal por açúcar, inverteu cartazes, provocou incidentes, sabia que alguém notaria e sabia que alguém seguiria as pistas. Enquanto Flambeau se escondia atrás da figura de um sacerdote, Brown revelava a própria identidade através de ações discretas. Não era força, não era confrontação. Era inteligência disfarçada de ingenuidade. Ele jogou com as armas do inimigo e venceu. No fim, a ironia era clara. O homem que vivia de enganar pelos disfarces foi vencido por alguém que parecia não ter máscara nenhuma, mas que soube esconder sua intenção até o último instante. A estratégia de Padre Brown funcionava exatamente porque ninguém esperava nada dele, nem mesmo Flambeau, que ao longo do dia o conduziu de forma calculada, acreditava estar sendo observado. Tudo parecia estar sob seu controle, até que as pistas começaram a se acumular. Para o mundo, Brown era só um sacerdote inocente, simplório e distraído. Mas enquanto Flambeau criava distrações para facilitar o roubo, Brown criava confusões para chamar a atenção da polícia. Em vez de confrontar diretamente, optou por usar o próprio jogo do engano. Não precisava acusar ninguém, apenas provocar pequenos desequilíbrios, sem nunca abandonar o papel de tolo. Assim, deixou um rastro sutil, porém visível, de eventos estranhos. Trocar o sal com o açúcar foi intencional. Jogar sopa na parede de um restaurante também. Derrubar maçãs numa quitanda não era acidente. Pagar uma conta 3 vezes maior do que o necessário e, em seguida, quebrar a vidraça de propósito foi calculado. Cada ação, feita em sequência, tinha um único objetivo: garantir que alguém atento, alguém como Valentim, percebera que havia algo errado. Enquanto isso, Flambeau se mantinha convencido de que estava conduzindo tudo com maestria. Confiava em sua habilidade de se fazer passar por outro. Acreditava que o padre com quem andava era apenas uma peça fácil em sua encenação. Mas, na prática, era ele quem estava sendo conduzido. A percepção falha de Flambeau se baseava na aparência. O erro dele foi acreditar que um homem distraído não podia ser perigoso. Para Flambeau, a aparência de Brown era equivalente à falta de inteligência, e essa visão limitada o impediu de reconhecer os sinais. Brown, por outro lado, percebia além das palavras e das vestes. Não confiava em aparência, mas em comportamento. Observava os detalhes, o jeito que Flambeau olhava os pacotes, a maneira como caminhava, a forma como lidava com os pequenos imprevistos.
Não foi um único gesto que o denunciou, foi o conjunto. Ao perceber a intenção de seu acompanhante, Brown não correu, também não o confrontou. Em vez disso, adaptou-se e passou a usar os próprios truques do inimigo, virando o jogo sem levantar suspeitas. O disfarce de tolo virou a arma mais precisa contra o mestre da ilusão. Para o espectador, o enredo se constrói sobre percepções trocadas. O que parece inofensivo é, na verdade, estratégico, e o que parece estar no controle está, pouco a pouco, sendo derrotado. A tensão cresce não porque há confrontos, mas porque o engano é sustentado até o limite. Durante a caminhada até a charneca, Flambeau ainda acreditava estar vencendo. Falava com segurança, com autoridade moral disfarçada. Usava discursos filosóficos, fazia perguntas que soavam espirituais. Mas Brown percebia o vazio por trás das palavras. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, Flambeau faria o pedido: me entregue a cruz. E quando esse momento chegou, Brown estava preparado. Disse que já não estava mais com a relíquia. Flambeau tentou usar força, tentou intimidar, mas era tarde demais. A armadilha já havia sido armada e ele estava no centro dela. A relação entre os dois personagens, nesse ponto, se transforma por completo. Flambeau passa de manipulador a manipulado. Brown, de coadjuvante a protagonista. E Valentin, que vinha seguindo pistas aparentemente sem sentido, compreende, ao final, que o padre que desprezou no início era o responsável por toda a lógica oculta da investigação. Essa inversão só é possível por causa do tema central desta parte: o engano sustentado pela percepção equivocada. Flambeau se enganou sobre Brown. Valentin também. O espectador, por sua vez, é levado a enxergar o mesmo, até que as peças se encaixam. A ilusão de controle, sustentada por disfarces, se desfaz diante de uma percepção aguçada, silenciosa e constante. Brown não precisava ver tudo, apenas o suficiente para agir no momento certo. E foi justamente sua capacidade de enxergar onde ninguém mais via que garantiu o desfecho da história. No fim, o engano não foi apenas visual, foi moral. Flambeau subestimou o poder de alguém que agia com honestidade e clareza, e essa escolha foi seu erro mais fatal. Com Flambeau exposto, a tensão deixou de ser sobre a identidade do criminoso e passou a ser sobre o destino dele. Padre Brown não se apressou em entregar o ladrão, não gritou, não fez alarde. Apenas continuou sentado, como se estivesse terminando uma conversa qualquer. Foi então que apontou discretamente para trás da árvore. Valentin e os policiais surgiram em silêncio. O detetive francês aproximou-se com cautela, ciente de que Flambeau era um homem perigoso. Mas, ali, o criminoso parecia ter perdido o ímpeto. Ainda segurava o pacote falso e agora percebia com clareza que havia sido derrotado. Não por força, nem por vigilância policial, mas por astúcia moral. O momento revelou uma divergência importante. Enquanto Valentin representava a aplicação formal da lei, com seus métodos, sua lógica e sua autoridade legal, Padre Brown simbolizava a justiça no sentido mais profundo, aquela que busca compreender, não punir. Brown não julgava Flambeau com desprezo. Pelo contrário, havia empatia em suas palavras. O padre explicava que só decidiu testar seu companheiro porque não queria levantar suspeitas sem fundamento. A preocupação dele não era a glória de capturar um criminoso, mas garantir que a verdade viesse à tona sem injustiças. Valentin, ao contrário, operava sob a obrigação de punir. Sua missão era clara: prender Flambeau
e entregá-lo às autoridades inglesas. Seu trabalho dependia de regras, provas e procedimentos. E ainda que admirasse a inteligência do padre, ele precisava concluir sua parte, executar a lei. A tensão entre justiça moral e legal ficou visível. Flambeau, entre os dois, parecia mais surpreso com a atitude de Brown do que com a presença dos policiais. Esperava punição imediata, raiva ou superioridade. Em vez disso, recebeu apenas uma explicação calma, quase triste. Brown falava como alguém que lamentava ver um talento desperdiçado no crime. Essa abordagem revelava um ponto essencial do tema. A justiça verdadeira, como defendida por Brown, não está interessada em castigar, mas em restaurar o que é certo. Ele não tinha prazer em capturar Flambeau. Tinha, sim, o dever de proteger o que era sagrado, a Cruz Azul e tudo o que ela simbolizava. No entanto, ele reconhecia que era necessário que Flambeau respondesse pelos atos cometidos. Por isso, levou a polícia até ele. Brown não se colocava acima da lei, apenas agia por um princípio mais amplo. Na visão dele, a punição vinha depois do discernimento. A lei, muitas vezes, é cega. A justiça precisa enxergar mais longe. Valentim, ao compreender tudo que o padre havia feito, os rastros, os testes, a manipulação silenciosa de cada etapa, ficou impressionado. Admitiu que, mesmo com toda a sua experiência e autoridade, jamais teria conseguido chegar até ali sem as pistas cuidadosamente deixadas. E essas pistas só foram plantadas porque Brown agiu por convicção pessoal, não por ordens superiores. A conclusão era inevitável. Embora a lei tenha o poder de prender, é a justiça que guia o caminho até a verdade. E nesse caso, ela veio de alguém fora do sistema formal, mas com princípios sólidos e coragem silenciosa. Flambeau, ao perceber tudo, não tentou escapar. Entregou-se sem resistência. Havia algo na atitude de Brown que o desarmava mais do que algemas. O padre havia enxergado nele não apenas o criminoso, mas o homem, com suas escolhas erradas, suas falhas e talvez ainda com alguma chance de redenção. Essa diferença entre justiça e lei se cristaliza ali. A polícia levou Flambeau, mas foi a percepção moral de Brown que encerrou a caçada. O detetive francês executou seu papel. O padre fez algo maior, evitou o roubo, preservou o objeto sagrado e, talvez, plantou uma semente de arrependimento em um homem que só conhecia o engano. O episódio deixa claro: seguir a lei é necessário, mas nem sempre suficiente. É preciso alguém que enxergue onde a lei não alcança. E foi isso que Brown fez. Aplicou justiça com compaixão e precisão. Enquanto os policiais aguardavam a ordem para escoltar Flambeau, Valentin permaneceu calado. Estava diante de um desfecho que, embora eficiente, não havia sido conduzido por ele. Foi Brown quem resolveu o caso, mas não o fez com métodos tradicionais. O que Valentim testemunhara era uma demonstração de lógica, aplicada de forma incomum, uma lógica guiada pela fé. Durante a perseguição, Valentim seguira rastros sem sentido. Cada ação parecia absurda. Mas ao conversar com Padre Brown, tudo se encaixava com uma clareza impressionante. O padre não havia improvisado, havia raciocinado, e sua linha de raciocínio não vinha de livros policiais, mas de observação humana e convicção espiritual. Brown explicava de forma simples. Quando percebeu que seu acompanhante era um impostor, não pensou em enfrentá-lo. Pensou em fazer com que outros o vissem. A razão, para ele, não era apenas uma ferramenta intelectual, era um instrumento da verdade.
e a fé era o ponto de partida. Durante a conversa com Flambeau, ainda disfarçado de padre, Brown havia discutido longamente temas teológicos. Flambeau falava sobre a possibilidade de haver outros mundos onde a razão não se aplicasse. Brown discordava. Acreditava que até nos cantos mais longínquos do universo a razão ainda se sustentaria, porque para ele razão e fé não eram opostas. Eram complementares. Mesmo entre florestas de adamantina ou luas feitas de safira, disse Brown, ainda haveria um aviso pregado: não roubarás. Essa frase, dita com simplicidade, representava o cerne de sua visão. A lógica moral do universo é constante. As leis humanas podem variar, mas há princípios imutáveis, e a fé ajuda a reconhecê-los. A razão, por si só, pode ser usada para justificar qualquer coisa, mas, quando guiada por fé, ela se torna uma ferramenta de discernimento. Flambeau, acostumado a vencer pelo raciocínio rápido e pela manipulação, percebeu ali uma diferença fundamental. Ele usava a razão para escapar da verdade. Brown usava para alcançá-la. Valentin observava essa dinâmica com atenção. Como policial, ele confiava na dedução, nos fatos e nas pistas. Mas nunca havia visto alguém como Brown. Alguém que pensava como um detetive, mas partia de princípios espirituais. A fé do padre não o cegava. Pelo contrário, o tornava mais lúcido, mais atento, mais preciso. Enquanto Flambeau falava com cinismo sobre religião, Brown ouvia com paciência. Respondia com frases que pareciam simples, mas continham observações profundas. A fé para Brown não era uma crença cega, era o reconhecimento de que o mundo tem ordem e que essa ordem pode ser conhecida, mesmo que por meios pouco convencionais. Por isso, ele desconfiou de Flambeau desde o início, não por algo específico, mas porque algo no comportamento dele não se encaixava. A ausência de humildade, a falsa serenidade, os detalhes no traje, os gestos. Brown não tinha provas, mas tinha sinais, e decidiu agir com base na razão, iluminada por sua fé. Flambeau, derrotado, reconheceu isso. Disse com ironia que jamais imaginaria que um simplório padre de vila conseguiria enganá-lo. Brown respondeu com naturalidade. Um homem que ouve tantas confissões aprende a conhecer o erro, não para julgá-lo, mas para evitá-lo. Esse momento encerra a discussão sobre fé e razão com firmeza. Brown não agiu por impulso divino, nem por revelação mística. Agiu porque raciocinou a partir da experiência, da observação e de princípios sólidos. E esses princípios vinham da fé, não como doutrina imposta, mas como base para entender o comportamento humano. Valentin, acostumado a métodos científicos e investigação formal, viu na atuação do padre algo que desafiava sua lógica, mas que fazia sentido. O raciocínio de Brown era tão claro quanto o de qualquer investigador. Mas havia algo a mais. Ele não buscava apenas capturar um culpado. Buscava proteger o bem. A fusão entre fé e razão, representada em Brown, mostrava que o verdadeiro discernimento não está em uma ferramenta ou outra, mas na forma como são usadas. Para Flambeau, razão era uma arma. Para Brown, era uma ponte. E naquela noite, sob o céu escurecendo sobre Hampstead, ficou claro para todos os envolvidos que o homem de fé raciocinava melhor do que o criminoso mais lógico, porque ele via mais longe, via com os olhos da verdade. Flambeau sempre confiou no corpo. Desde seus primeiros crimes, a força física era parte central de sua estratégia. Alto, musculoso, ágil como um atleta, ele usava o porte avantajado como vantagem tática. Intimidava, enganava, escapava.
Já virara um juiz de cabeça para baixo, escapara da polícia com um policial debaixo de cada braço e tinha fama de se esconder no topo das árvores. A reputação era clara. Era um colosso que ninguém ousava enfrentar sozinho. No entanto, naquele episódio em Hampstead Heath, tudo isso foi neutralizado, não por armas nem por emboscadas, mas por alguém que não media 1,70 m, tropeçava no próprio guarda-chuva e carregava os pacotes errados. Padre Brown, que parecia incapaz até de defender a própria mochila, desmontou Flambeau com uma arma que o criminoso desprezava: inteligência. Durante todo o tempo, Flambeau manteve o controle físico. Era ele quem liderava a caminhada. Era ele quem ditava o ritmo da conversa. Podia, a qualquer momento, tomar a cruz pela força, mas não o fez, porque acreditava que a situação já estava vencida. Subestimou o adversário e esse foi o erro. Enquanto Flambeau confiava na vantagem corporal, Brown confiava na leitura dos detalhes. Sabia que não poderia lutar. Sabia que, se tentasse escapar ou resistir, seria dominado. Então, usou o que tinha: a mente. Planejou cada passo como uma armadilha invertida, não para capturar o inimigo, mas para conduzi-lo até o momento em que a força deixaria de importar. Trocar os pacotes de papel pardo, deixar rastros públicos, criar pequenas confusões que exigiriam explicações. Tudo isso era parte de um plano minucioso. Não foi o acaso que expôs Flambeau, foi a soma de decisões calculadas feitas por alguém que entendia como os fortes pensam. Brown sabia que o tipo de homem como Flambeau desprezava o fraco. Sabia que, ao parecer inofensivo, se tornaria invisível. E usou isso ao máximo. Permitiu que o criminoso acreditasse estar com tudo sob controle, enquanto o envolvia num cerco de pistas, observadores e armadilhas silenciosas. No confronto direto, Flambeau poderia esmagá-lo, mas Brown evitou o confronto. Fez o que os fortes não esperam, pensou em silêncio e agiu de maneira indireta. E quando chegou o momento decisivo, quando Flambeau revelou sua identidade e exigiu a cruz, Brown já havia vencido. O objeto real estava seguro, enviado para longe. A polícia já estava a caminho, e o gigante estava, pela primeira vez, sem saída. Valentim, ao observar tudo, compreendeu a diferença essencial. O poder físico impressiona. Mas é o raciocínio que define o desfecho. A vitória de Brown não foi resultado de sorte ou improviso. Foi construção. Uma ação estratégica iniciada no trem e conduzida com precisão até o fim. Flambeau, por sua vez, percebeu que havia sido vencido por alguém que ele considerava irrelevante. Alguém que nunca levantou a voz, que nunca ameaçou, que nunca demonstrou poder. E essa percepção o desestabilizou mais do que qualquer emboscada, porque mostrava que ele, o homem mais temido da cena criminal, havia sido derrotado pela inteligência desarmada. A força bruta, tão valorizada por Flambeau, revelou-se inútil diante de uma mente paciente. Sua capacidade de reagir fisicamente foi anulada por antecipação. Cada passo, cada conversa, cada escolha feita por Brown já previa as possibilidades de resposta. Não houve luta porque a luta foi vencida antes de começar. Esse contraste marca profundamente a história. Mostra que a inteligência, mesmo sem alarde, pode desarmar o maior dos oponentes, e que a força, se não for guiada por discernimento, torna-se uma ferramenta previsível, fácil de ser contornada. Flambeau não caiu em uma armadilha física, caiu em uma armadilha de lógica, ética e estratégia. Foi vencido por alguém que soube observar e esperar e agir no tempo certo,
E esse tipo de derrota, silenciosa e inevitável, é a mais impactante de todas. Padre Brown, com sua simplicidade, provou que a força não reside nos músculos, mas na capacidade de pensar. Que um homem pequeno pode vencer um gigante, desde que saiba onde pisar, e que, no fim, é o intelecto que decide quem sai vencedor, mesmo quando ninguém percebe. Desde os primeiros minutos da história, tudo foi construído para enganar o observador. O homem de aparência elegante, expressão séria e reputação impecável, Valentin, parecia ser o centro da narrativa. Era o chefe da polícia de Paris, o grande caçador. Representava a figura clássica do herói, alguém que lideraria, guiaria e resolveria o caso com método e precisão. Do outro lado, o criminoso era conhecido, Flambeau, um nome que gerava respeito e temor, inteligente, audacioso, criativo. Suas façanhas desafiavam as polícias da Europa. A expectativa era clara, o confronto entre esses dois gigantes, o detetive genial contra o vilão astuto. Mas o que G.K. Chesterton faz, e o roteiro preserva, é reverter esse jogo. Nenhum dos dois protagoniza de fato a resolução. O verdadeiro centro da trama é um terceiro personagem, inicialmente ignorado. Um padre baixo, rotundo, simplório e desajeitado chamado Brown. A subversão começa sutil. O público, junto com Valentin, desconsidera Brown. Ele parece deslocado, ingênuo, até cômico. Mas é justamente essa percepção inicial que prepara o terreno para a inversão de expectativas. A aparência de Brown não muda. O que muda é o modo como passamos a vê-lo. As ações que no começo pareciam acidentais, como esquecer o guarda-chuva, derrubar objetos, se enrolar com os pacotes, eram parte de um disfarce muito mais eficaz do que qualquer capa ou identidade falsa. Enquanto Flambeau se escondia atrás do traje de padre, Brown se escondia atrás da própria autenticidade. Ao longo da trama, as pistas se acumulam. Pratos trocados, vitrines quebradas, cartazes invertidos, contas pagas a mais. Valentin interpreta esses sinais como aleatoriedades ou interferências malucas. Apenas ao final, entende que não eram ruídos, eram rastros cuidadosamente plantados. A simplicidade que Brown aparentava era uma estratégia, e a distração se transformava em alerta. Essa construção quebra as regras tradicionais do gênero policial. O detetive oficial, com recursos e autoridade, torna-se secundário. O vilão poderoso, cheio de recursos e carisma, torna-se vulnerável. E o personagem aparentemente irrelevante se torna o responsável por toda a solução. A expectativa era de uma perseguição intelectual entre Valentin e Flambeau. O que se vê é uma jornada de manipulação silenciosa feita por Brown, sem armas, sem força, sem autorização formal. Apenas com inteligência, observação e valores pessoais. Outro ponto onde a inversão é clara é no próprio clímax. Não há tiroteio, não há correria. A revelação acontece com uma frase. Brown, calmo, diz que Flambeau já perdeu e que a cruz sagrada não está mais com ele. Não porque ele a protegeu com força, mas porque previu cada movimento do adversário. Flambeau, acostumado a enganar, foi enganado. Não por alguém que se fingiu de outro, mas por alguém que usou exatamente quem era para vencer. A maior arma de Brown foi sua própria subestimada identidade. Enquanto todos buscavam heróis com aparência de heróis, ele agia como um herói invisível. O impacto dessa subversão é duplo. Primeiro, reorganiza os papéis narrativos. O investigador se torna espectador, o criminoso se torna aluno e o padre se torna o verdadeiro condutor. Segundo,
transmite uma mensagem moral. Nem sempre o que parece fraco é frágil, e nem sempre o que parece preparado está pronto. Valentim, ao final, reconhece isso. Compreende que seu erro foi confiar demais na lógica tradicional. Ele seguiu métodos, pistas, deduções. Mas quem enxergou o essencial foi alguém que entende pessoas, não pelo que elas dizem, mas pelo que elas escondem nos pequenos gestos. Essa virada narrativa é o coração da história. É ela que transforma uma investigação comum em uma experiência surpreendente. O espectador passa a refletir sobre o que viu e sobre como foi induzido ao erro junto com os personagens. E percebe, tarde demais, que o verdadeiro detetive estava o tempo todo diante dos olhos, escondido à plena vista. Chesterton utiliza essa estrutura para desafiar convenções. E o roteiro mantém essa lógica. Nada é o que parece. Nenhum personagem é apenas aquilo que aparenta. E quando os papéis se invertem, tudo ganha novo significado. Padre Brown, com sua linguagem simples e ações discretas, não apenas resolve um crime, ele redefine como vemos inteligência, coragem e poder. E prova que, muitas vezes, a maior reviravolta acontece quando o menos provável se torna inevitável. A captura de Flambeau não foi apenas o fim de uma perseguição. Representou a conclusão de um embate silencioso entre forças que não costumam dividir o mesmo espaço: aparência e essência, poder físico e inteligência, sistema legal e justiça moral. Todos esses elementos se cruzaram em uma trama onde o inesperado prevaleceu. Flambeau, derrotado, foi conduzido pela polícia sem resistência. A vaidade do criminoso havia sido atingida de forma definitiva. Ele não fora vencido por armas, tampouco por um adversário mais forte ou influente. Foi derrotado por alguém que ele acreditava ser inofensivo, alguém que, na sua visão, sequer oferecia risco. Valentim, mesmo como chefe da polícia, não se colocou à frente da prisão. Permaneceu em silêncio, refletindo sobre tudo o que presenciou. Seu papel na investigação havia sido limitado pela ausência de pistas concretas, mas também pela forma como subestimou os sinais deixados por Padre Brown. Era um homem metódico, um investigador racional, mas se viu superado por uma mente que raciocinava com base em princípios diferentes. Padre Brown, por sua vez, permaneceu humilde do início ao fim. Não pediu crédito, não exigiu reconhecimento. Limitou-se a explicar o que havia feito, como havia desconfiado e por que decidira agir como agiu. Sua lógica era fundamentada em uma profunda compreensão do ser humano. Sabia que criminosos, por mais hábeis que fossem, sempre cometem erros, não por descuido técnico, mas por traços de caráter. Ele não viu apenas o que Flambeau fazia, percebeu o que ele escondia: a falsa segurança, o controle exagerado, a maneira com que evitava improvisos. Tudo indicava que aquele padre alto era, na verdade, alguém acostumado a enganar, mas pouco acostumado a ser questionado. A simplicidade de Brown foi a chave, o disfarce perfeito. A honestidade verdadeira, quando bem compreendida, se torna um método de investigação. Ele usou a própria integridade como armadilha, não forjou uma persona. Apenas confiou que sua natureza tranquila despertaria a confiança do adversário, e foi exatamente isso que aconteceu. Ao final, a cruz de safira estava segura em Westminster. Nenhum golpe havia sido consumado, nenhuma vítima havia sido feita. Mas a verdadeira vitória foi silenciosa. A revelação de que por trás das aparências há sempre uma verdade maior esperando ser vista por quem sabe olhar com atenção.
A relação entre os três personagens se cristalizou ali. Flambeau, o mestre do disfarce, viu sua confiança ser corroída por dentro. Pela primeira vez, teve que encarar um adversário que não quis vencê-lo, quis compreendê-lo. Essa diferença o abalou mais do que qualquer punição. Valentin, o detetive renomado, percebeu que há investigações que exigem mais do que lógica. É preciso sensibilidade, paciência e, sobretudo, humildade para aceitar que nem sempre a autoridade é suficiente. E Padre Brown, o protagonista improvável, demonstrou que agir com sabedoria, mesmo sem holofotes, pode alterar o curso dos acontecimentos. Não precisou de status, não precisou de poder, apenas de convicção e inteligência aplicada com sutileza. Essa história, aparentemente simples, ressoa de forma profunda, porque quebra expectativas de maneira eficaz. Mostra que o verdadeiro herói não precisa ser grandioso, nem o vilão precisa ser monstruoso. Às vezes, ambos se cruzam em uma caminhada tranquila, trocando palavras calmas até que a verdade se revele em silêncio. Cada elemento temático tratado ao longo da trama, identidade, engano, justiça, fé, força e inversão, converge na conclusão para uma mensagem clara. A verdade não depende do tamanho de quem a defende, mas da firmeza com que é sustentada. E, em um mundo onde aparências enganam com facilidade, a percepção aguçada e a fé bem fundamentada podem ser mais poderosas do que qualquer arma. Valentin voltou para Paris com mais do que uma missão cumprida. Levou consigo uma lição. Há mentes que não se mostram, mas que enxergam além. E há pessoas que não brilham, mas que iluminam onde ninguém mais vê. Flambeau foi levado pela justiça formal, mas ficou marcado pela justiça moral de um homem que não precisava parecer forte para ser invencível. E Padre Brown retornou a Essex com a mesma roupa, o mesmo guarda-chuva e os mesmos modos. Para todos, continuava o mesmo. Mas agora todos sabiam que por trás daquele rosto simples existia uma mente que enxergava mais longe do que qualquer investigador.